Boa tarde, a gente está começando. Meu nome é Renato Faria. Meu nome é Renato Faria, eu sou editor do portal AIC Web e hoje a gente vai fazer mais uma entrevista da nossa cobertura especial que a gente está fazendo sobre os efeitos da crise provocada pela pandemia do vírus Covid-19 nas empresas do segmento da construção aqui no Brasil. Esse evento é uma realização do portal AIC Web e quem vai conversar com a gente hoje é o Luiz Fernando Silva Borges. Ele é engenheiro civil e pós-graduado em gestão de marketing pela Fundação Getúlio Vargas e sócio proprietário da construtora Santa Rosa, de Belo Horizonte, que é especializada na construção e gestão de obras inteligentes de alto padrão. Ele foi engenheiro civil da MCA Auditoria e Gerenciamento e tem uma vasta experiência em gerenciamento de projetos, auditoria e construção com vários empreendimentos. A gente vai fazer a conexão com o Luiz Fernando agora, ele tá lá em Minas Gerais. Luiz Fernando, boa tarde. Vamos abrir aqui o microfone. Luiz Fernando, acho que o microfone do Luiz Fernando não está aberto. Agora sim. Está me ouvindo, Luiz Fernando? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Agora a gente está te ouvindo aqui. Luiz Fernando, boa tarde. Primeiro eu queria te agradecer, Luiz Fernando, por estar conversando aqui com a gente, enfim, por ter dedicado esse tempo aí para conversar aqui um pouquinho com a gente e dar um panorama aí de como que você tem enfrentado aí essa crise toda que virou de cabeça para baixo, né? Toda a nossa sociedade, inclusive as empresas de construção. A gente queria falar um pouquinho especificamente como você, uma empresa construtora, tem atuado aí desde que a crise começou para valer, né? Que foi mais ou menos umas 2 semanas atrás. Queria começar um pouquinho falando um pouquinho sobre a sua construtora. Queria que você contasse um pouquinho o que a sua construtora faz e quais eram as obras, os empreendimentos que estavam acontecendo até antes dessa crise começar. Boa tarde, está me ouvindo bem, Renato? Estou ouvindo sim. Boa tarde a todos. O Renato já fez uma apresentação breve e eu sou engenheiro civil, formado pelo Centro Universitário UNA, fiz MBA em Gestão de Marketing pela Getúlio Vargas. A Santa Rosa está no mercado desde 2016. Então, eu formo em 2015 e aí a construtora foi fundada em 2016. Por incrível que pareça, numa crise histórica bem semelhante a essa, né? Então, nós estamos no mercado agora completando aí 4 anos, né? E as obras que vocês estavam realizando, quais eram quantas obras vocês estavam realizando na época que começou essa crise, faz umas 2 semanas mais ou menos, né? Como que estava o andamento das obras nesse momento? Então, Renato, variava um pouco em etapas de cronograma, né, de percentuais. Então, estávamos com 7 contratos em andamento e um contrato que tinha acabado de ser validado. Então, quer dizer, eram 7 em andamento e um para iniciar, né? Esse contrato que ia iniciar, de imediato, ele já foi cancelado. Então, o primeiro reflexo foi aí. Então, esse projeto que já estava com data de início, a primeiro momento já não podemos startar, porque era na última semana. Esse contrato, por exemplo, não iniciamos. Os contratos que estavam em andamento, eles variavam desde obra pesada, a parte de infraestrutura, que é um nicho que nós atendemos também. Então, a gente varia desde a parte de terraplanagem, a parte de infraestrutura urbana, até a parte residencial, de reformas, acabamentos e adequações. Então, a gente tinha, no momento que
que surge o pico, né, assim, do assunto da pandemia aqui no Brasil. A gente está com esse modelo de contrato em andamento e em percentuais diferentes em relação ao cronograma. Então, tinha obra com 20% de avanço, obras com 80% de avanço, com 90% de avanço. E, assim, a primeira medida nossa, na semana do dia 16, então, quer dizer, de 16/3, nós paramos todo mundo que era o setor gerencial. Então, nós temos uma equipe de gestão que está em escritórios, que faz a parte de processo de compra, processo de gerenciamento, contratação. Então, essa equipe administrativa e gerencial, na semana de 16, nós já paralisamos o trabalho de todos e eles já foram para home office. Então, isso na semana do dia 16/3. E continuamos com a equipe de obra, trabalhando normalmente, desde a equipe mão de obra direta, né, que são os pedreiros, ajudante, pintor, esses continuaram todos trabalhando normalmente, junto com os líderes de obra, então, engenheiro, encarregado, todos isso continuaram trabalhando na semana do dia 16. Na semana do dia 23, nós paramos toda a equipe que é CLT. Então, todos os colaboradores de carteira assinada, as funções foram paralisadas, todos entraram em férias coletivas. Então, quem tinha alguma férias a vencer, ou quem não tinha, nós puxamos as férias para o pessoal poder tirar agora. Então, nós tiramos 15 dias de férias coletiva a partir do último dia 23. Essas foram as primeiras medidas nossas. Sobre o pessoal que está do escritório, né, que você falou do pessoal gerencial, passou a trabalhar em home office, quais foram os seus desafios aí na comunicação com eles e nessa adaptação do trabalho, né? Enfim, sair do escritório e trabalhar em casa e depois a comunicação, como que foi essa adaptação para vocês? Renato, é curioso. Embora eu tenha nascido em 88, eu, em algumas questões tecnológicas, ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu trabalhei mais com o pessoal da velha guarda, os engenheiros mais velhos, então, assim, algumas coisas eu nunca tinha feito. Por exemplo, isso nós estamos fazendo aqui agora, uma reunião por videoconferência e tal, é a primeira que estou fazendo. Então, para as meninas que trabalham comigo, elas tiraram de letra isso. Então, assim, super tranquilo, a parte de comunicação, elas estão reagindo muito bem. Por incrível que pareça, a dificuldade está mais comigo, porque eu tenho que... Eu passo a demanda, eu recebo uma demanda, eu analiso, elas me dão retorno. Então, essa semana, que a semana começou na última segunda, essa está mais tranquilo para mim. Agora, a semana anterior, que foi a semana que elas entraram realmente para home office, para mim foi mais complicado. Para elas, não. Elas tiraram de letra, mas para mim foi um pouco mais complicado. Essa semana já foi mais tranquilo, porque já cheguei mais familiarizado com o processo de trabalho à distância, né? Então, essa semana está mais tranquilo. Você falou das equipes, né, do escritório de home office, a equipe de escritório que foi trabalhar em home office, o pessoal CLT que a gente você antecipou aí as férias coletivas, né, da mão de obra direta, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as terceirizadas, como que foi como que foi lidar com as empresas terceirizadas, os prestadores de serviço, né? Sim, esse foi o nosso maior desafio, talvez, na hora de tomar a decisão. Porque os colaboradores que são CLT, de certa maneira, embora a gente tenha nós todos, né, fomos surpreendidos na questão econômica, então, assim, tivemos que dar férias para a equipe e tivemos o desembolso econômico que não estava previsto para o momento.
mas nós conseguimos contornar e colocar a equipe de férias, e aí quem está de férias agora tem uma parcela a receber, né? Uma parcela financeira a receber, que permite com que eles tenham esse processo de estar em casa nesse confinamento, né? Nesse período, eles conseguem ter um valor em dinheiro, em receita, para eles poderem honrar os compromissos do dia a dia, alguma conta a pagar, a parte de alimentação, que seja. O prestador de serviço ele foi o mais complicado, porque essas equipes, a retirada financeira delas é diretamente ligado à quantidade que eles produzem. Então, a grosso modo, produziu muito, recebe muito, produziu pouco, recebe pouco. O contrato deles é por unidade, ou por metro quadrado, ou por metro cúbico. Então, para cada avanço em percentual, é o que eles recebem, né, em dinheiro. Então, esse pessoal foi mais complicado. O que nós fizemos? Nós trocamos essa ideia com todas as equipes terceiras e deixamos que eles pudessem optar em dar sequência às atividades ou paralisar as atividades. Por incrível que pareça, todos os contratos de terceiros, com todos os empreiteiros que são terceiros, eles deram sequência às atividades. Então, até o momento, não tivemos nenhuma paralisação dos contratos de terceiros. Então, nós estamos tentando tomar alguns cuidados para evitar uma possível contaminação. Então, algumas questões relacionadas à higiene têm se tomado dentro do canteiro de obra. Então, mesmo os terceiros trabalhando, a equipe está reduzida. Então, não é mais aquele volume de equipe que tinha antes. A questão de álcool gel é um pouco complicado, porque ontem mesmo uma grande rede não tinha, que foi no Carrefour ontem e não consegui achar, por exemplo. Mas a questão de tentar manter sempre pelo menos de maneira periódica durante o dia, com que eles lavem as mãos para evitar algum tipo de contaminação. Mas então, as empresas terceiras, todas elas ainda continuam atuando. E como que você tem percebido a questão do fornecimento de material de construção, né? A questão dos fornecedores, como que vocês estão atuando, como que vocês atuaram, como que vocês estão lidando com os fornecedores? Então, Renato, quando os colaboradores das empresas terceiras elas definiram que não iriam paralisar as atividades, que iriam dar sequência, o que nós fizemos? Pegamos o cronograma da obra e puxamos, né? Então, algumas compras que seriam feitas mais adiante, nós antecipamos essas compras para deixar a obra suprida, né? Então, assim, o suprimento foi feito das semanas que seriam mais à frente, foi tudo feito na semana passada, justamente para que os colaboradores tivessem condições de dar sequência às atividades. Porque também não adianta as empresas terceiras definirem e optar entre elas que vão continuar a atividade se a obra não tiver material. Então, nós fizemos suprimento dos contratos, mas, assim, parte dos materiais já estão acabando. Então, os materiais do dia a dia, então, por exemplo, areia, prego, tubo, esses materiais que são mais fáceis de encontrar, a gente consegue pegar no depósito, etc. É mais fácil de ter isso dentro do canteiro. Os materiais mais específicos, perfil de alumínio com uma cor mais específica, um tipo de vidro que tem uma espessura mais específica do projeto, uma tonalidade mais específica, e esses materiais que vêm da indústria, eles estão paralisados. Então, nós vamos fazer uma compra de vidro ontem, por exemplo, um material que normalmente, a partir da compra, da consolidação da compra, até a entrega desse material montado dentro da obra,
gira aí em até 10 dias. E ontem a programação que eles passaram é de até 25 dias. Porque a indústria está trabalhando, mas está trabalhando com um quadro reduzido e eles não conseguem atender nas datas que eles atendiam anteriormente. Uhum. Lembrando que essa entrevista acontece ao vivo, a gente tem o painel de perguntas aí, então vocês que estão na sala, a nossa audiência que está na sala e quiser fazer perguntas também para o Luiz Fernando, ele está aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, de repente para a gente até, é uma conversa, isso aqui é um bate-papo, para a gente até compartilhar um pouco o que está acontecendo, as nossas dores comuns de todos os agentes aí da construção. E então mandem as perguntas aí, porque isso aqui a proposta aqui é ser uma conversa mesmo. Então mandem que a gente está acompanhando, aqui no painel. E eu já tenho uma pergunta aqui para você, Luiz Fernando, que é do Matheus Machado. Matheus Machado ele está perguntando como assim, essa migração para o home office. É claro, tem um impacto especialmente na questão comercial, né? Porque como que você vai prospectar cliente, como que você vai buscar novas oportunidades de negócio, sendo que está todo mundo na sua casa, às vezes é mais difícil de você chegar no cliente, no prospect. Como que assim, não sei se tem uma fórmula mágica mas como que você tem pensado isso? Como que você tem pensado em atuar nesse segmento? Acho que você pode até emendar, que acho que era uma pergunta que eu queria fazer um pouquinho atrás, sobre o perfil das obras que vocês estão atuando. Quais são as características desse perfil de obra? Obra industrial, comercial, residencial? Como que é um pouquinho esse segmento que você está atuando e como que você tem atuado na questão comercial, né, para buscar novas oportunidades? Enfim, comentar um pouquinho isso. Nós trabalhamos com a parte de obra de infraestrutura, então, quer dizer, máquina, equipamento, drenagem, esse tipo de serviço que nós fazemos. Obras residenciais, obras novas que eu falo, uma construção do zero. Nós executamos, reforma também, e tem as obras corporativas, então loja, banco, são os tipos de contrato que nós executamos. Quem contrata? Essas obras maiores de infraestrutura, geralmente elas estão relacionadas ao governo. Acho que a gente está com um probleminha com a conexão com o Luiz Fernando. A gente vai aguardar aqui um pouquinho a volta dele. Acho que ele voltou. Luiz Fernando, está ouvindo a gente? Acho que o microfone não está funcionando. Luiz Fernando? Pronto? Agora sim. A gente está te ouvindo. Você estava falando que as obras são ligadas a governo, né? Algumas, né? Então, assim, as obras de infraestrutura, como drenagem, por exemplo, são obras ou do governo estadual, federal ou prefeitura, por exemplo. As obras novas, as residenciais, geralmente quem contrata são pessoas físicas. Então, nós contrata direto com uma pessoa que nos liga, que nos procura para poder executar uma obra desse tipo. E tem as obras corporativas, e aí, geralmente, a loja, uma empresa que nos liga. Então, o CNPJ que nos procura para poder executar as obras. Uhum. Então, pode falar. Quer perguntar? A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio Eugênio. Como que você atua no segmento, né? Você atua no mercado de Minas, né? Que é Belo Horizonte, construtora de Belo Horizonte. Como que estava o crescimento da construção civil em Minas? Como que estava o mercado da construção em Minas, que você tinha percebido?
e ele pergunta sobre qual a sua visão de impacto depois da quarentena, como que vai ser, o que você olha lá para frente depois que tudo isso passar, porque vai passar. Certo. Cara, tava bombando. Assim, a palavra é essa. O crescimento estava muito legal. O termômetro nosso é o pedido de orçamento. Então, a maneira que nós temos de ponderar se está legal, se não está legal, é fazendo com a chegada dos pedidos de orçamento, né? Estava chegando o tempo inteiro. Então, assim, os fechamentos de orçamento semanais estavam em torno de 3, 4, que é muita coisa. Então, eu estou dizendo no período ruim, e geralmente é ruim, que é até o carnaval, né? Esse período geralmente não é legal, e estava muito bom. Dos pedidos de orçamento, consegui fechar alguns, que, assim, então, em termos de meta particular nossa, assim, a meta trimestral, a gente já tinha praticamente batido até o finalzinho, meio de fevereiro, por aí. Final de fevereiro, a gente tinha quase batido a meta trimestral. Faltava muito pouco para bater. E quando surgiu essa questão toda. Então, o mercado como um todo estava muito legal, estava muito aquecido, e veio esse balde de água fria aí. E como que você olha para o futuro, né? O pós-quarentena? Então, difícil, né, falar, porque eu estou até com medo, assim, estava conversando com os amigos, uma sensação de que nós voltamos no tempo, né? Voltando para 2016, alguma coisa assim. E talvez até pior, porque quando você tratar de uma situação relacionada à saúde, né? E ainda a gente não consegue olhar para frente e ver um fim disso, né? Uma data que isso vai acabar, uma data com que as coisas vão retomar, se vai ter alguma coisa que vai parar isso, se vai ter uma vacina, alguma coisa qualquer. Então, olhando para frente, infelizmente, eu vejo um período ruim, bem ruim, até as coisas voltarem a acontecer, sabe? Uhum. Porque a gente estava numa determinada velocidade e isso parou. E por mais que a cura disso surja amanhã, nós não vamos conseguir voltar na mesma velocidade que estávamos depois de amanhã, por exemplo, né? Então, nós vamos ter um time aí entre quando nós vamos começar a retomar e quando nós realmente vamos estar no ponto que a gente estava. Então, olhando para frente, infelizmente, eu vejo um mercado ruim por um tempo. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Coutinho. Ela está perguntando como que está sendo feito o atendimento pós-obra. Como que a equipe de assistência técnica da consultora está conseguindo acessar as unidades dos condomínios, como que, enfim, como que vocês estão atuando no pós-obra, né? no atendimento e na assistência técnica. Então, não temos atuado. O cliente ele não quer contato com nenhum fornecedor durante esse período. Então, o próprio condomínio ele já soltaram as notas proibindo isso. Então, por opção do cliente, né? Por opção do cliente. Eles não estão recebendo ninguém. Então, assim, os chamados não têm acontecido, por exemplo. Nós estamos com manutenção para fazer de um cliente nosso e que está paralisado. Nós não podemos, por opção deles, nós não podemos ter acesso à unidade devido à questão do corona. Mas se surgir, vocês estão preparados? Vocês têm uma equipe que pode fazer esse atendimento? Pequena. Então, assim, a equipe ela foi muito reduzida devido à questão do grupo de risco. Então, com a questão da férias coletiva, os colaboradores que ficaram à disposição é uma quantidade sim, mínima. Então, nós temos, hoje, para manutenção, nós temos 2 rapazes à disposição para todos os contratos.
estão atendendo chamados assim, de extrema urgência. Então, por exemplo, uma rede rompida, ok. Alguém vai tentar montar uma estratégia para ir lá atender. Mas alguma coisa do dia a dia, por exemplo, uma peça cerâmica que está solta, não vai ser resolvido agora. Uhum. Tem uma pergunta aqui que é interessante, da Estela Della Flora. Ela pergunta, algumas obras ainda estão em andamento, né? E, enfim, ainda que com um ritmo um pouco mais leve. Ela pergunta sobre a questão da relação com a vizinhança, porque a partir do momento que está todo mundo em isolamento, em home office, está todo mundo em casa. Estando em casa, as pessoas tendem a reclamar um pouco mais do barulho, né, do incômodo de uma obra do lado. Como está essa relação com a vizinhança? Você tem percebido alguma questão assim, nesse sentido? Então, essas duas obras que não foram paralisadas, elas são obras comerciais. Então, a vizinhança, ela é uma vizinhança comercial. Nós não temos imóveis residenciais. Então, esse tipo de impacto, nós não estamos tendo devido a isso. Então, assim, os nossos vizinhos, eles estão paralisados. Então, são lojas, são imóveis do varejo. Então, nós não estamos tendo contato com nenhuma pessoa física, tendo como vizinho, né? Então, nesse aspecto, está sendo tranquilo. Tem uma pergunta aqui do Newton Brito relativo a pagamentos e negociação com os clientes também. Tem havido uma negociação com os clientes relativos aos pagamentos, das medições? Como que tem sido a questão dos pagamentos e do fluxo de caixa, né? Tá loucura. Essa pergunta é muito interessante, porque o momento é difícil, né? Então, é difícil para a gente, também é difícil para o cliente. Então, nós temos alguns vencimentos que ainda nós não sabemos como que vai acontecer. Até então não houve nenhuma abordagem do cliente dizendo que vai haver um atraso, que não vai conseguir honrar os compromissos. Então, nós estamos aguardando, mas tendo em mente que as datas que estão previstas para o vencimento das medições, essas datas serão honradas, os compromissos serão honrados nessas datas. Porque pós o período do corona, da semana passada, vamos pegar aqui quando realmente o pessoal começou a ficar em casa, dessa data para cá, nós ainda não tivemos data de vencimento de medição. Então, nós vamos ter a partir de hoje, que é a semana do dia 1º. Então, estamos acreditando que não vamos ter problema, pelo menos nesse primeiro mês, em relação a pagamento. Mas também estamos só achando. Isso aí eu estou dizendo em relação a cliente, pessoa física, e às obras corporativas. Nós temos um contrato que é de uma prefeitura, que já foi emitido o decreto na semana passada, se eu não me engano, no dia 24, alguma coisa assim, que todo o processo interno ele seria paralisado. Então, quer dizer, as notas fiscais de todos os prestadores civis que já haviam sido empenhadas nesse município, elas não serão pagas. Foi um decreto do prefeito e ninguém vai receber até que tenha uma segunda ordem, até que tenha uma outra definição. Fato é, a partir do último dia 24, se não me engano, dia 24 mesmo, por mais 30 dias, ninguém recebe esse município. Esse aí é um impacto grande, porque é uma medição considerável. Tem uma pergunta aqui do Rian Machado. Ele tem uma empresa que trabalha em Belo Horizonte também no segmento de venda e suporte na área de materiais impermeabilizantes e recuperação estrutural. E ele pergunta, na sua opinião, ele é um fornecedor, né? Como que essa área pode trabalhar com as construtoras? Quer dizer, de que forma que pode, nesse momento, enfim, que as obras estão meio paradas ou que estão meio... está tudo meio em stand-by, né? Como que pode
trabalhar para atuar com as consultoras para vencer essas dificuldades, vencer junto, quer dizer, até que ponto dá para ter essa conversa e essa troca de ideias, e, enfim, de que forma que as empresas fornecedoras ainda podem conversar com as construtoras, pensando em futuro, né? Pensando em parcerias futuras. É um momento que está interessante, né, para esse tipo de situação, que é a pergunta do nosso colega aqui de BH. Uhum. Eu acho que, a primeiro momento, estabelecer com as construtoras uma conversa, um diálogo das propostas que as empresas têm para fazer daqui para frente, que estão fechando, porque quem está em home office hoje está trabalhando basicamente dessas situações, né, que é fechamento de alguma proposta que já está em andamento, alguma coisa que já havia sido startada, pelo menos a conversa, né, e alguma coisa relacionada à manutenção que esteja previsto para acontecer. Então, eu acho que o momento é esse de tentar trocar ideia em relação às propostas que as empresas, que as construtoras têm a fazer daqui para frente e as propostas de manutenção que tem a fazer daqui para frente. Por exemplo, nós estamos com uma manutenção de impermeabilização, inclusive, para fazer, e como já é uma coisa validada, que tem que ser executado, eu acho que é essa linha, tentar procurar as empresas para discutir o que já tem validado em relação a esse item, o que tem de cotação em relação a esse item, para quando esse problema do corona diminuir, essa etapa comercial de conhecer as pessoas, de fechar o preço, de discutir as condições de pagamento, já ter sido realizado e aí já conseguir entrar direto para executar o trabalho. Acho que o momento é esse, de pensar nos próximos contratos que as construtoras estejam próximas de fechar ou que já tenham fechado. Legal. Lembrando aí para o público que está acompanhando a gente, se vocês quiserem continuar mandando perguntas aqui, a gente tá recebendo as perguntas de vocês, está fazendo aqui as perguntas para o Luiz Fernando. A gente está com essa conversa aqui aberta e está bem interessante. Luiz Fernando, a gente tem uma pergunta aqui do Roberto Ribeiro. Você falou que foi dada férias coletivas para os CLTs, né, para a mão de obra direta, mas os empreiteiros não pararam. Na verdade, a dúvida dele é relativa à gestão de obra. Como que está sendo feita a gestão de obra com relação a... Enfim, como que está a equipe de gestão de obras? Eles estão de férias? Eles estão fazendo home office? Como que você está trabalhando a questão da equipe de gestão de obras, de fato? Então, a equipe de... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? A equipe de gestão de contrato, elas estão todas atuando. Então, nesses 2 contratos que nós não paralisamos, os 2 engenheiros responsáveis estão executando. Os contratos não foram paralisados, então esses 2 rapazes estão na frente do canteiro. Não teria como colocar as empresas terceiras para trabalhar sem ter alguém fazendo o gerenciamento disso, o acompanhamento de perto dos serviços que estão sendo prestados. Então, a equipe gerencial, ela está toda em home office. Agora, os líderes de obra, então, são engenheiro, encarregado, e isso ainda estão em contrato. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Newton Brito, é uma pergunta bem interessante, sobre quais as lições aprendidas dessa pandemia, do seu ponto de vista de empresário, né, de gestor numa empresa de construção, principalmente quanto à utilização dessas novas tecnologias de comunicação, o que você está particularmente nessas semanas ou nesses momentos está tirando de putz, eu nunca fiz isso, e agora é um negócio que eu vou levar daqui para frente e que eu acho que isso é interessante. Quais foram as lições aprendidas?
A primeiro momento é isso. Eu acho que essa questão de tecnologia é eu não vou nem dizer que eu utilizava pouco, eu não utilizava. Eu acho que é uma ferramenta que eu vou começar a utilizar mais para reuniões, para discussões, e essa questão de fazer tudo, essas tratativas, pelo menos quando for um pouco mais distante, online, né? Acho que a primeira lição aprendida é essa. A segunda, eu acho que tem que aumentar o percentual de risco. Então, quando você faz a venda de um trabalho, você considera lá, sei lá, 8,5% para lucro e 1% para risco. Um exemplo, né, que eu dei. Então, eu acho que tentar aumentar o percentual de risco. Porque se você faz uma conta rápida, não é o nosso caso, mas você pega uma indústria que tenha 100 colaboradores e ela tem que colocar 100 colaboradores de férias coletiva, é um impacto econômico muito grande. Então, eu acho que aumentar o percentual do risco no preço de venda é uma das lições aprendidas junto com a questão de tecnologia. Legal. Tem uma pergunta aqui da Silmara Silva. Falou que algumas obras estão... ainda existe algumas obras andando em ritmo lento assim, e existe uma desaceleração, inclusive por conta dos materiais que você comentou, né? Ela queria saber se existe alguma previsão de paralisação geral no médio prazo, e depois, talvez acho que depois dessa coisa toda, depois dessa crise toda, quando retomar, se você vê alguma mudança de foco nos principais clientes da construtora, né, no perfil do cliente. Sei lá, talvez o principal perfil era cliente público, agora vai ser cliente privado, era comercial, agora vai ser industrial. Como que você vê essas duas coisas? Se existe... A primeira pergunta 1, se existe perspectiva de paralisação. Pergunta 2, perfil do cliente. Então, paralisação, ainda acho que é cedo para falar. Eu acho que não. Eu acho que vai continuar assim, lento igual está, e até mesmo diminuir. A velocidade nós estamos diminuindo, quer dizer, ficar mais lento ainda o processo de compra de materiais, porque o depósito que hoje tem dificuldade em nos atender, ele tem isso estocado. O estoque dele também vai começar a reduzir. Então, quando o estoque começar a tender a zero, ele vai ter que ir no fornecedor dele comprar. E aí vai chegar uma hora que vai impactar na indústria. E a indústria reduziu a produção. Então, quando chegar nesse momento, tudo automaticamente vai ficar mais lento ainda. Paralisar, eu acho que não. Eu acho que não vai chegar ao ponto de paralisar, não. Agora, em relação à segunda pergunta, que é o perfil do cliente, infelizmente, as licitações públicas elas já começam a ficar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque... Está me ouvindo? Qualquer coisa a gente continua com ele por telefone. Vou pedir para você voltar um pouquinho, voltar o início da segunda parte aí da resposta, que é com relação ao perfil do cliente. A gente perdeu um pouquinho a conexão rapidinho. Ok, está me ouvindo, né? Tô. Estamos sim. Ok. Em relação ao perfil do cliente, certamente as licitações públicas elas ficarão para terceiro, quarto plano. Acredito que a prioridade de investimento não vai ser em obra, não vai ser em infraestrutura. Então, a grana que o governo tiver e que tiver para receber, ela já tem um destino, né? O foco agora é a questão do coronavírus. Então, eu acho que de imediato e mais adiante,
os recursos que o governo tiver vão ser aplicados para essa área. Então, certamente vai ter uma diminuição do desembolso de verba para a obra civil. Então, a primeiro momento, é um perfil que a gente... Eu não vou dizer que nós vamos deixar de prestar serviço, porque não é essa a ideia, mas com menos força para esse cliente, disputar menos esse tipo de contrato. Legal. Bom, a gente chegaram muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo está meio apertado, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez, Luiz Fernando, pela sua participação, pela conversa que você teve aqui com a gente, por ter esclarecido e ter colocado a sua opinião. É bastante importante para a gente saber como que as construtoras estão trabalhando, como que elas estão funcionando e como que estão olhando para o futuro, né? Porque eu acho que essa é um dilema e é uma angústia geral, e compartilhar isso e trazer essas perguntas, trazer essas dores do mercado e para a gente poder compartilhar e construir junto, com perdão do trocadilho, mas construir junto essa nova solução, eu acho que é bastante interessante, e eu queria te agradecer então, Luiz Fernando, pela sua participação. Deixo para você aí as palavras finais aí para se despedir do público. Renato, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez e vamos, se Deus quiser, atravessar mais essas dificuldades aí e vamos retomar novamente. Tivemos outras crises, tivemos outros problemas, vamos recuperar isso também. Legal, obrigado, Luiz Fernando. Eu queria agradecer também a participação do público que acompanhou a gente aqui. Relembrar que a gente está com essas séries, entrar no nosso portal www.acweb.com.br. A gente está com uma cobertura especial com notícias, com podcasts, entrevistas sobre os efeitos dessa pandemia no segmento da construção e, justamente, mais do que os efeitos, as soluções que estão sendo encontradas, as soluções que estão sendo construídas. Entra lá no portal, acompanha as nossas notícias, vocês podem assinar os nossos boletins. A gente está com uma cobertura dedicada aqui para trazer para vocês as melhores informações, enquanto está todo mundo aí com as obras paradas, todo mundo de home office, mas a gente está trazendo informação relevante para quem trabalha no segmento da construção, na indústria da construção. Mais uma vez, então, muito obrigado pela participação de todos. A gente fica por aqui e a gente espera vocês nos nossos próximos encontros. Até mais, até lá.